Gente, bom dia. É, Gravando esse vídeo porque muitos amigos me pediram, internautas, para eu me manifestar em relação à questão da onça, né? Eu tenho muito orgulho de saber que fui o primeiro cara que jogou em redes sociais, né? No caso no Instagram, a história da onça, né? E pedimos à comunidade que compartilhasse, né? O máximo que a gente pudesse para que chegasse, né, nos autores, né, do crime bárbaro que chocou a sociedade brasileira de uma forma geral. Na verdade, o que causa mais choque é que a gente já se acostumou, entre aspas, né, a achar normal homens matando animais, né, com requinte de crueldade, porque é uma característica da estupidez humana, né? Os homens têm essa característica, né, estúpida, né, de matar e se acha normal, né? Quando o fato que ocorreu com uma mulher jovem de apenas 32 anos, né? O que choca, né, é que a gente vê uma jovem, uma mulher, naturalmente, eticamente, as mulheres, por serem, ter o instinto da mãe de proteção, de prole, né? Por não coadunar com certos absurdos, geralmente as mulheres, elas naturalmente, elas não têm esse instinto, né? Essa maldade, como foi verificado no vídeo, né? Além de dois tiros, né? Não foi um tiro só, né? Então a intenção não era assustar, era matar de verdade, né? Além desses tiros, o animal já ferido caiu, né? E teve uma morte demorada e muito sofrida, com 4 cães de caça, que felizmente foram apreendidos e provavelmente vão ser doados para pessoas que vão criá-los com o carinho, né, que um cachorro merece, e não ser utilizado mais como ferramenta de caça, né? O ser humano é covarde, né? Como eu sempre venho falando, o ser humano nunca foi bom, nunca será bom. Não existe o bom selvagem, não existe um ser humano bom. O ser humano, na sua essência, ele é extremamente egoísta, vai pensar em si, vai sempre pensar em oferir lucro, né? Ou está sempre subjugando outras espécies, é o tal do especismo, né? O ser humano é bom e o resto tem que estar submisso a isso. Já se sabe de boatos, né? Detalhes que a gente não pode falar aqui, que a própria irmã fala que essa onça estava matando animais silvestres, animais domésticos, desculpe, do quintal do pai. Na análise do vídeo, para quem tem a expertise de combate à caça, como eu tenho há muitos anos, há algumas décadas, né, que eu trabalho com isso, logo verifiquei que o ambiente era uma mata seca, uma mata estacional, que é uma mata típica de cerrado com caatinga, né, do Nordeste brasileiro, como eu tinha falado com os colegas de Brasília. A gente estava antenado discutindo essa questão. Depois veio a história que a mulher morava no Rio de Janeiro. Eu falei, ela pode morar no Rio de Janeiro, mas o sotaque dela, as características físicas do próprio pai, vestimenta, é uma nordestina bem típica, né? Não tem outra explicação. O fato foi que a investigação prosseguiu, as pessoas denunciaram, veio algumas pessoas em redes sociais, no privado, e foram passando as informações, né? Que hoje vocês sabem nomes, sabem muitos detalhes, e a gente conseguiu elucidar, né? O pai já foi encontrado, já foi autuado, né? E o interessante é que a gente está vivendo um mundo hoje dos tudólogos. Essa palavra muito utilizada por grande amigo e irmão mais novo, Simon Albuquerque, lá de Rondônia. Velha amizade já de 20 anos. O Simon debocha muito, eu acho fantástico essa colocação tudólogo. Tudólogo é o cara que estuda tudo, né? Então agora virou modinha de internet, o cara grava um vídeo com a imagem de alguma coisa que está acontecendo e o cara vai narrando. Aí o cara vai no Wikipedia, pega aquela informação básica e utiliza como se soubesse tudo. Então assim, o cara biólogo, o cara fala até do foguete que dá ré. O cara vai falar da cura, sei lá, do câncer de alguma coisa. É o tudólogo. Ele vai falar até da Ferrari, né? E ele é biólogo fulano, né? Se falar agora hoje é processo, né? E aí você, na democracia, você vai lá, escreve, critica o cara vai e apaga seu post, né? Ele não tem coragem de receber uma crítica construtiva. Então, assim, as redes sociais estão infestadas de tudólogos,
né? Caras que pulam em cima dos bichos, fazendo palhaçada, pegando animais silvestres para fazer vídeo, não respeitando o espaço do bicho. Alguns deles iniciaram a carreira há 20, 30 anos atrás. Oh, meu Deus, esse realmente entende de animais silvestres. Eu tenho ficado chocado com certos absurdos, né? Que a gente tem que ver, tem que aceitar, né? O cara fala, virou moda agora o tal do freehand, mas o freehand, né, com serpente vai ser outro vídeo que eu vou falar, que me pediram para gravar também sobre isso. Mas o que a gente está presenciando é uma bestialização de informações não embasadas na internet, né? Teve um desses tudólogos, o tudólogo foi dizer: absurdo, absurdo, o cara da capivara foi multado em 17 mil e a mulher da onça só 5 mil. Aí depois ele foi corrigir lá, falou em 20 mil, né? Então assim, você vai lá no comentário do cara e fala: ó, você tá errado, você tá equivocado, né? Não é bem assim que a coisa funciona, né? Quem entende legislação ambiental, especificamente de fauna, como a gente que trabalha, sabe que ali existe um somatório de crimes. Então assim, para a sociedade ficar calma, né? Para que vocês que têm sede nem digo de vingança, mas de justiça, nesse caso da onça parda, vale lembrar que foi o somatório, né, de 4 cães maltratados, né, porque o pai da criminosa criminoso, né, porque quem comete crime é criminoso, a gente não pode falar outro adjetivo, né, marginal que está à margem da lei, então são criminosos, né. Ele bate com um pedaço de madeira na cabeça da onça, que a onça estava muito viva, defensiva, e várias pauladas acertam os cães. Isso é maus tratos. Os cães sendo zunhados e mordidos pela onça na tentativa de se defender também é uma forma de maus tratos. Então, somatório, para cada cachorro e gato doméstico maltratado, a lei hoje penaliza de 2 a 5 anos de prisão. E aí que a gente fala muito de mudar a legislação brasileira urgentemente, né? Quando o ex-presidente publicou lá, promulgou essa lei, ele não colocou os animais silvestres porque ele é favorável à caça no Brasil, à caça esportiva de animais silvestres, né? Se ele colocasse isso, ia dar muito problema, porque praticamente toda forma de caça de animais silvestres tem maus tratos embutidos. Então fica o irrisório 3 meses a 1 ano, né, de prisão. E multa que pode chegar a 3 mil reais. No caso dos cães, a multa chega a quase 3 mil, então vezes 4 somou 12 mil. Tá? Então assim, a morte da onça parda é um animal ameaçado de extinção. 5 mil reais. Se ela não fosse ameaçada, ia ser 500 reais. E aí o tudólogo de plantão fala: 5 mil é o limite, é o máximo. Não, não é o limite. Se o crime da morte da onça ou qualquer outro animal ameaçado de extinção for praticado no âmbito do entorno, né, no nexo de uma unidade de conservação, numa reserva, né, num termo mais popular, ou dentro, a multa dobra. Sendo ameaçado de extinção, além de pagar 5 mil, dobra para 10 mil. Então a multa máxima é 10 mil e não 5 mil, né? Então assim, voltando ao caso da capivara, que foi 17 mil, não foi somente pelo caso da capivara, né? Ali entrou também a situação de outros animais que o cara utiliza no seu circo, né? No circo que dá ibope, ele tomando banho lá com a capivara, com animais. E as pessoas não se lembram que eu gravei até um vídeo outro dia, na época da história da capivara, mostrando a questão da capivara, e que os outros animais que ele conseguiu, né, a arara e outros pássaros, não foi estalando o dedo, a arara veio, voou, né? Todo papagaio, periquito, araras, tucanos, são retirados dos ninhos e são criados, né? Já é derivado de uma prática de um crime, né? Então, voltando para a onça, ela foi autuada em 20 mil reais por maus trato à onça, pelo maus trato aos 4 cães, pela morte da onça pintada. E ela vai responder pelo porte ilegal de arma de fogo, né? A irmã que filmou e o pai vão respondendo, principalmente o pai, pela posse ilegal de arma de fogo. Então tem uma série de crimes envolvidos aí. Em que está na pior situação seria a própria autora, né, da morte, né, a que disparou. Além disso, tem um crime de divulgação de crime, né, apologia ao crime. Apologia ao crime é uma coisa prevista em lei também. Você não pode utilizar droga e mostrar em redes sociais que a utilização de drogas ilícitas é normal, é correto. Isso é uma apologia a crime.
matar uma pessoa, atirar numa pessoa e divulgar, isso é apologia ao crime. Então, o somatório dos crimes cometidos pela mulher que mata a onça é de 8 a 10 anos. Por mais que ela seja réu primária, ela vai aí, muito provavelmente, ficar reclusa 1 ou 2 anos. Vai depender do judiciário também, né? Vai depender do delegado que vai fechar o inquérito dessa situação. A Valentona, né? Ela mora numa comunidade do Rio de Janeiro, que a gente sabe que ninguém pode entrar, né? Então, por motivos que todo mundo já sabe, né? Então, só para vocês saberem, a punição dela é mais severa do que o cara da capivara, por exemplo, que foi falado, né? Porque ele mantinha em cativeiro, né? Mas em momento nenhum ele vai ser autuado pelo maus tratos, por uma série de outras coisas que aconteceram com ela, né? Com a morte, né? Com o ato frio de comemorar. Aquilo chocou muito a sociedade brasileira e a gente precisa mudar a legislação urgentemente. A gente precisa que as penas, né, os crimes cometidos para animais silvestres, né, se adequem, sejam penas mais severas, né, para a morte, a caça, né, o tráfico de animais silvestres, né, e crimes como esses sejam punidos com o rigor da lei. E a gente precisa também que a legislação brasileira, de fato, faça cumprir, né, e proíba e aplique multa, né, e vão atrás das centenas, talvez milhares de perfis de Instagram, Facebook, e principalmente no YouTube, né? A RENCTAS, Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, alguns anos atrás entrou com uma ação pesada, né, na justiça brasileira, obrigando o YouTuber a tirar todos os canais de caça. Simplesmente o juiz deferiu favorável, passou-se um tempo, teve até multa diária, mas o YouTube persistiu, parece que ganhou. Eu falo isso com uma revolta pessoal porque parece que é uma espécie de aceitação coletiva que crimes contra animais silvestres, né, com maus tratos, tudo, continuem e permaneçam, né? É uma verdadeira aberração. Veja se você vai poder postar um vídeo, por exemplo, agredindo uma mulher, agredindo uma criança, né? Ou então praticando um ato de racismo, né? Seja lá o que for, né? Homofobia. Não vai por quê? Porque é previsto em lei, é proibido, é antiético, é anti tudo. Por que esses crimes que eu citei não podem ser publicados no YouTube? E perseguição, morte, maus trato, né? É uma verdadeira carnificina nesse país. É perpetrada por centenas, milhares de perfis e nada são feitos, né? Nada é feito, na verdade, né? Muitas investigações, né, por parte dos colegas do IBAMA, conseguem avançar e conseguem autuar alguns, prender alguns e fazer algumas coisas, né? Nesse caso da onça, para finalizar, né, a punição no caso dela será mais severa pelo acumulado de crimes ao qual ela participou, né? E infelizmente eu não podia, né, abrir o jogo, contar tudo que estava acontecendo, porque a gente estava tentando ainda, né, algumas coisas, né, que já foram resolvidas. E existe a questão da ética profissional e do sigilo do servidor público em fase de investigação, né? Então a gente não pode divulgar tudo, não pode falar tudo o que está acontecendo. Mas eu agradeço muito a sociedade que compartilhou muito e tornou ela famosa, ao ponto de pessoas virem no privado, né, e reconhecerem a pessoa e passarem todos os detalhes. E eu conto, tremeu aqui, e eu conto com vocês, né, para que a gente consiga continuar no combate, tá escapulindo aqui, combate a esses crimes absurdos, né, contra a fauna brasileira. Não é só conscientização, a gente precisa de leis mais severas, como diz o colega Roberto Cabral, né? Você lembra o deputado que você votou, você lembra do vereador que você votou, né? É deles que a gente precisa cobrar leis mais severas para que isso não aconteça ou que diminua, né? Porque sempre vai ter uma justificativa, né? A onça estava comendo animais de criação. E a ironia de tudo é o seguinte: o pai dela e os vizinhos provavelmente acabaram com os animais silvestres que essa onça comia, né? Principalmente o tatu, né? O coelho do mato, a cutia, né? Animais que a onça come. Isso acontece no Brasil inteiro, aí chama de retaliação, né? Porque a onça foi comer um bicho de criação.
É asqueroso, o ser humano tá fadado à extinção, né, se continuar nesse caminho. Então essa desculpa esfarrapada do que a onça estava atacando um animal, você não sabe da realidade, você não mora no Nordeste. Até um tudólogo foi dizer que, para não ficar mal na fita, não, você não conhece a realidade das pessoas que moram no Nordeste, que tem a galinhazinha, né? O cara não sabe de nada, mas ele tem que falar porque o cara já é famoso. Então o cara tem que dar o pitaco dele, tem que dar uma de tudólogo. Eu sei de tudo. Eu vou falar agora do foguete do Elon Musk que dá ré. Pelo amor de Deus, gente. Tá? Vamos trabalhar, vamos falar, vamos discorrer, debater assuntos que realmente você tem competência para falar. Você delega competência, né? Tudo que é relativo a peixes, por exemplo, eu repasso para o grande amigo Cláudio Sampaio, professor, né, da UFAL Penedo, em Alagoas. Cada dúvida eu repasso para os colegas especialistas. Eu não vou tomar a frente para estar falando de um assunto que eu não domino. Eu acho que é assim que deve ser. Infelizmente, não se fazem isso. E os tudólogos de plantão saem como heróis da sociedade, falando besteira, né? Indagando a instituição pública, no caso o IBAMA, porque a multa dela é só 5 mil, o máximo 5 mil, e não vai acontecer mais nada. O crime é. Não, na situação dela, ela está com a situação dela muito complicada, né? Então, assim, para finalizar o vídeo, quando você tem uma autuação, as pessoas me perguntam muito isso, administrativa, né, por um crime de fauna. Por exemplo, um passarinho, R$ 500, beleza. Você não paga, passa 3 anos, essa multa, além de aumentar o valor, lá na frente, você não se defendendo, não fazendo nada para sanar essa multa, pelo crime, pela União, porque um animal silvestre ele pertence a toda a sociedade, ele pertence à União. O seu CPF ele é trancado e vai para a dívida ativa da União, que chama CADIM. Quando o seu CPF vai para a dívida ativa da União, o CADIM, você só resolve a situação pagando a dívida. Não é igual a SPC Serasa, passa 5 anos, você zera a sua dívida. E a cereja do bolo é a seguinte, você não aposenta. Antes de aposentar, se você tiver uma dívida com a União, no CADIM, você não aposenta. Então você vai gastar com advogado, vai ter dor de cabeça. Então assim, uma simples multa de um pássaro silvestre complica e muito a vida da pessoa. Sem CPF a gente não faz nada, não tira passaporte, não faz matrícula, não faz concurso, não entra no órgão público. Não é tão simples assim uma multa ambiental como vocês pensam, que não vai prejudicar a vida de uma pessoa, tá? Já expliquei isso em várias palestras. É bom aproveitar aqui que o vídeo é longo, né? Mas acho que dá para esclarecer muita coisa e muitas pessoas. Continuem denunciando, né? É uma forma da gente conseguir. Lembre que existe um 0800 do IBAMA, que ele é fabuloso, né? Eles vão te passar o e-mail, você vai mandar os prints, as provas. A gente tem que continuar na luta, continuar lutando e combatendo esse tipo de crime que virou prática, porque acredita-se muito na impunidade. A gente precisa acabar com essa impunidade. Precisamos punir esses covardes, porque são covardes, caçadores são covardes, né? Não estou falando de controlador de javali, controlador de espécies exóticas, que todo mundo sabe minha opinião técnica. Eu estou falando de caçadores covardes de animais silvestres. Vocês são covardes. E cada vez mais a legislação precisa avançar, e a gente precisa ir para cima de vocês cada vez mais.